Nesse vídeo, iremos falar sobre os Mundurucus, povo originários brasileiros. Os povos Munduruku, ou formigas vermelhas, são um grupo indígenas brasileiros que situam-se no estado do Amazonas, Mato Grosso e Pará. São chamados dessa maneira devido aos ataques frequentes e sentimentos de guerra contra seus inimigos. Falam sua língua própria chamada Munduruku. Sobre sua origem, temos inúmeras dúvidas devido às especulações que foram mitos que geraram tudo aquilo relacionado aos povos. Suas características culturais são diversificadas e também curiosas em decorrência do contato e exploração de outros territórios. Os Munduruku possuem como território mais tradicional e conhecido o campo interiores do Alto Tapajós, mas no contexto atual, uma grande parte da população situa-se ao longo da rodovia transamazônica, no Amazonas. No aspecto cultural, Munduruku, suas diversificações se deu pela exploração territorial de novas terras. Por serem uma nação com características guerrilheiras e corajosas, realizavam excursões em busca de conquistas culturais em outros locais, principalmente para rituais como mumificação e reivindicações vistas como troféus. Um dos costumes mundurucus, após batalharem com seus inimigos, era a mumificação de cabeças, hábitos ritualísticos e religiosos. A cabeça para eles era uma das partes mais importantes da anatomia dos vertebrados, considerada a sede da alma, força, inteligência e poder. Após uma vitória contra seus inimigos, a decapitação foi associada simbolicamente para uma confirmação de força e prestígio. A organização social dos povos Munduruku se estabelecia em valores exogâmicos. Eram divididos entre metade vermelha e branca, originadas de relações sagradas e com natureza, e também era voltado aos homens, ou seja, masculinos. Com seus papéis e funções já definidas, principalmente no quesito de guerra, caça e festividade, apenas os homens poderiam atuar ativamente nos combates, mas as mulheres os acompanhavam para dar suporte em mantimentos e necessidades básicas, como alimentação. Podemos destacar a questão do casamento, que estabilizava o equilíbrio na sociedade. Só era permitido entre laços parentescos. Religiosidade está presente em todo o aspecto da vida do povo Munduruku. Em suas práticas, os pajés exerciam poder de cultura, contato espiritual e outros dotes culturais. Atuam como protestantes e católicos, mas não relevam tanto a interpretações católicas. Na produção material dos Mundurucus, havia a participação de ambos, mas as confecções eram destinadas separadamente entre homens e mulheres. Eram confecções das mulheres as tipóias, usadas para carregar as crianças, a cerâmica para artesanatos e tecelagem para as redes de algodão. Os homens eram responsáveis pelos cestos e trançados para fazer o içó. Isso é um tipo de cesto utilizado pelas mulheres para carregarem o fruto e o produto. Além das palmeiras e colares, eram feitos com talas e fibras naturais. Os meios de produção e sustentabilidade do povo Munduruku também eram uma atividade separada por funções. Os homens derrubavam e limpavam locais utilizados para plantio. A agricultura era praticada pelo conhecimento culturais. A coleta de frutas se diversificava pelos períodos do ano. A pesca dependia das estações do ano e era uma forma de obter proteína animal. Podemos destacar a produção de farinha Munduruku, uma forma sustentável de obtenção de rendimentos. Sobre a literatura Munduruku, em destaques, apenas temos Daniel Munduruku, um escritor natural de Belém. Daniel Munduruku é o filho do povo indígena Munduruku, ator conhecido com mais de 50 livros voltados ao público infantil, onde relata diversas experiências, histórias vividas por eles e repassadas pelos seus parentes em sua infância. Expressa seus sentimentos e conhecimentos indígenas, conta situações desagradáveis que conviveu por toda a adolescência por preconceito contra sua origem e ressalta a riqueza cultural e histórica presente no seu sangue. Dentre suas obras literárias, temos Coisa de Índio, que traça um panorama das comunidades indígenas, situando o leitor em aspectos como os locais onde vivem, a arte, a alimentação, a medicina, o trabalho e os elementos culturais que compõem esse povo. Em sua obra História de Índio, Daniel traz um conto da cultura Munduruku, um menino que não sabia sonhar. Fala de Caxi, um garoto que o pajé escolheu como seu sucessor. Para começar nos segredos, o pajé ensina que é preciso sonhar. Nos sonhos residem os grandes mistérios da vida. Em sua obra
Foi vovô que disse. Faz parte da tradição indígena ouvir os avós. São considerados os sábios da comunidade, guardiões da memória e responsáveis por educar o espírito dos mais jovens.